São Paulo nunca dorme de verdade. Seu ritmo implacável era o pano de fundo para o desespero de Carlos. A cidade, um monstro de oportunidades, o havia engolido. Contas se acumulavam, seu apartamento parecia uma gaiola. Ele precisava de um milagre, tipo um gol do Corinthians no último minuto. Então, um anúncio de emprego estranho. Atendente noturno, pagamento generoso, requisitos mínimos. Apenas presença, silêncio e confiabilidade. Carlos, desesperado, ligou imediatamente. O homem no telefone foi seco. A entrevista foi marcada para o dia seguinte. O prédio, edifício Alvorada, era uma relíquia decadente entre torres modernas, parecendo um prédio antigo da Avenida São João. O gerente, Sr. Alves, mal fez perguntas. Apenas expôs as regras: sentar na recepção da meia-noite às 6, nunca sair do posto e nunca abrir a porta do apartamento 13. Ignore tudo o que você vir ou ouvir, Alves avisou, com a voz grave. Carlos, vendo apenas o salário, aceitou sem hesitar, como quem aceita um convite para um churrasco de graça. Ele pegou as chaves, sem saber que estava entrando na história de outra pessoa. Naquela noite, seu novo emprego e pesadelo começou. O silêncio lá dentro era sufocante, um contraste gritante com o caos de São Paulo lá fora. Carlos se acomodou atrás do balcão, as regras ecoando em sua mente. Especialmente, nunca abra a porta 13. Pelo corredor sombrio, o número 13 de latão brilhava. À meia da manhã, o prédio parecia respirar. Um assoalho rangeu, depois um sussurro fraco deslizou pela escada. O coração de Carlos batia forte. Ele disse a si mesmo que era apenas o vento, talvez a brisa da garoa. Mas então, um som suave e arrastado vindo do corredor, do apartamento 13. O pavor subiu pela espinha. Ele se lembrou do aviso de Alves. Ignore tudo. O arrastar parou do lado de fora da porta. Silêncio, mais pesado do que antes. Carlos passou o resto do turno olhando para o corredor, esperando o amanhecer. O prédio estava vazio, mas ele se sentia observado. A primeira noite foi apenas o começo. Toda noite, o mesmo ritual. Carlos chegava, trancava as portas e esperava. Exatamente às 1h13 da manhã, começava uma única e suave batida na porta 13. Toque. Silêncio. Depois outra. Mais alta, mais insistente. As batidas escalavam, frenéticas, como se alguém estivesse desesperado para escapar, tipo em dia de prova do Enem. Carlos ficava paralisado, os nós dos dedos brancos, enquanto as vozes começavam, nunca claras, sempre abafadas. Às vezes, um homem implorava, sussurrando o nome de Carlos. Em outras noites, uma mulher soluçava. Nas piores noites, eles discutiam em sussurros violentos, parecendo briga de vizinho em prédio antigo. A vontade de ajudar era avassaladora, mas o medo o mantinha enraizado. Os dias se misturavam na exaustão. As noites eram uma contagem regressiva para o terror. A assombração era precisa, implacável. Carlos percebeu que não era um guarda. Era uma plateia involuntária. O prédio estava longe de estar vazio. O tormento noturno alimentou a curiosidade de Carlos. Ele pesquisou em jornais antigos e encontrou uma matéria arrepiante. Um incêndio no edifício Alvorada, décadas atrás, com rumores de crime. O fogo começou no mesmo corredor do apartamento 13. Indo mais a fundo, Carlos encontrou Daniel Lins, o último morador do apartamento 13.
suspeito de assassinar a namorada antes de desaparecer. As vozes, o choro, as discussões, eram eles presos em um loop. O vazio do prédio, o emprego estranho, tudo fazia sentido, como um quebra-cabeça de 1000 peças se encaixando. Alves não havia contratado um guarda. Ele havia contratado uma testemunha, um zelador. Carlos tinha a tarefa de ouvir os condenados e manter a porta fechada. A verdade era mais horripilante do que a assombração. Ele era o homem do lado de fora dos portões do inferno, como um porteiro da Avenida Paulista. Agora as vozes tinham nomes: Daniel e sua amante. O medo de Carlos se transformou em obsessão. Ele falava com a porta implorando: "Não posso ajudar vocês." As vozes ficaram mais desesperadas, sussurrando o nome dele. Ele não era mais apenas um observador. Ele era parte da história, como um personagem de novela das 9. Sua vida desmoronou. O sono trazia pesadelos de fogo e uma porta que ele nunca conseguia alcançar. Amigos notaram sua decadência, mas ele não conseguia explicar. Em uma noite sufocante, a decisão o dominou. Ele não aguentava mais uma noite de tortura passiva. Ele olhou para a velha chave mestra em seu chaveiro. Ele sabia a qual porta ela pertencia. Ele tinha que ver o que havia lá dentro. Naquela noite, Carlos fez sua escolha. À 1h13 da manhã, as batidas começaram, mais suaves, quase expectantes. Ele se aproximou, o coração batendo forte, e deslizou a chave mestra na fechadura. O clique ecoou como um tiro. As batidas pararam. O silêncio tomou conta. Ele hesitou, então empurrou a porta. Lá dentro, escuridão absoluta, um vazio que engolia a luz. Sem móveis, sem danos de incêndio, apenas escuridão sufocante e o cheiro de perfume velho e podridão, como um depósito de coisas esquecidas. Carlos entrou. A porta se fechou atrás dele. O prédio ficou em silêncio mais uma vez. Carlos havia desaparecido. Carlos nunca mais foi visto. O Sr. Alves encontrou a chave do apartamento 13 no chão e discretamente se preparou para contratar um substituto. O ciclo recomeçaria. Uma semana depois, um novo atendente noturno encontrou um bilhete frenético na gaveta da escrivaninha. Não ouça. As batidas não são uma lembrança. É um convite. Existe apenas o quarto. E o quarto está com fome. Não abra a porta. O novo atendente encarou o bilhete, o medo aumentando. Então, vindo do corredor, um único e suave toque. O edifício Alvorada espera, seu segredo intacto. Algumas portas não são feitas para serem abertas. E o homem da porta 13 está sempre esperando alguém novo para ouvir, como um vendedor de rua esperando por um cliente.